O resultado que você ainda não tem está atrás daquela página que você ainda não leu. E o resultado que uma empresa não alcança quase nunca é falta de talento. Na maioria das vezes é excesso de ego. Bem-vindos ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. A leitura aqui ela vira consciência e a consciência vira liderança real. Hoje seguimos livro Mindset, a nova psicologia do sucesso, nossa autora querida Carol Dweck. Capítulo 5, começamos no último vídeo, o capítulo 5, ele se chama Negócios, Mindset e Liderança. Hoje é a parte 2 do capítulo 5, tá? E nessa parte do capítulo 5, a autora, ela é muito profunda e ela fala uma coisa que é muito necessária, né? Ela vai expor um custo que é invisível do mindset fixo no topo do poder. Ela vai provar que o mindset fixo no topo do poder tem um custo muito alto e ele é invisível, ok? Então, ela já começa essa parte do capítulo com uma pergunta muito incômoda e a gente vai começar com a leitura, depois a gente volta e aí eu pego todo esse texto, né? Junto tudo, faço um compilado e isso vai gerar uma ferramenta de transformação para você na sua vida prática, vida real, ok? Então vamos lá. O subtítulo do capítulo 2, que nós vamos começar a ler, se chama CEOs e o grande ego, né? Os CEOs são aqueles dirigentes máximos das empresas, né? Então vamos lá. Como CEO e grande ego podem ter se tornado sinônimos? Se as pessoas mais discretas, de mindset de crescimento, são as verdadeiras impulsionadoras da indústria, por que tantas empresas procuram líderes míticos, ainda que possam se mostrar mais dedicados a si mesmos do que a empresa? A culpa é da Iacocca. Segundo James Surowiecki, num artigo da Slate, a ascensão de Iacocca mudou as empresas norte-americanas. Antes dele, os tempos dos grandes chefes e magnatas pareciam ultrapassados. Na concepção do público, o CEO de uma empresa era um engravatado, bem tratado e bem pago, mas essencialmente inexpressivo e sem personalidade definida. Com Iacocca isso mudou. Os jornalistas começaram a dar a executivos apelidos como o próximo JP Morgan ou o próximo Henry Ford. E os executivos de mindset fixo começaram a querer se ajustar a esses rótulos. Surowiecki chega a atribuir a essa mudança os recentes escândalos, pois à medida que essa tendência prosseguia, os CEOs foram se tornando super-heróis. Mas as pessoas que cultuam o seu ego e buscam a próxima oportunidade de promover a sua imagem não são as mesmas que impulsionam a saúde duradoura das empresas. Talvez Iacocca seja apenas um indivíduo carismático que esteja levando a culpa pelo declínio da civilização. Isso é justo? Bom, vamos olhá-lo mais de perto. E também outros CEOs de mindset fixo. Albert Dunlap, da Scott Paper e da Sunbeam. Jerry Levin e Steve Casey, da All Time Warner. E Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, da Enron. Veremos que todos começam com a crença de que algumas pessoas são superiores. Todos sentem a necessidade de provar e exibir a própria superioridade. Todos utilizam seus subordinados para alimentar essa necessidade, em vez de promover o desenvolvimento dos funcionários. E todos acabam sacrificando as suas empresas em função disso. O mindset fixo
nos ajuda a compreender de onde vêm os egos gigantescos, como eles funcionam e por que eles acabam derrotando a si mesmos. O próximo subtítulo é Líderes de Mindset Fixo em Ação. Iacocca, eu sou um herói. Vamos lá. O Warren Bennis, um guru no tema da liderança, estudou os grandes líderes empresariais. Eles afirmaram que a sua intenção não era serem líderes. Não estavam interessados em se provar. Simplesmente fizeram aquilo de que gostavam com um tremendo ímpeto e entusiasmo e deu no que deu. E a Coca não era assim. Claro, amava a indústria automobilística, porém mais do que isso ansiava ser um manda-chuva na Ford. Queria a todo custo obter a aprovação de Henry Ford II e adorava os aspectos régios de seu cargo. Essa era a medida pela qual ele se avaliava, as coisas que provariam que ele era alguém. Usei a palavra régios de propósito, e a Coca nos diz que a Casa de Vidro, como é conhecida a matriz da Ford, era um palácio, e Henry Ford era o rei. Mais do que isso, se Henry Ford era o rei, eu era o príncipe herdeiro. Eu era o protegido especial de Sua Majestade. Todos nós tínhamos uma boa vida na corte real. Participávamos de algo melhor do que a primeira classe, a classe real. Havia garçons vestidos de paletós brancos em serviço o dia inteiro e almoçávamos juntos no restaurante dos executivos. Diariamente vinham de avião da Inglaterra filés de linguado. E a Coca realizou grandes coisas na Ford, como a concepção e a promoção do modelo Mustang, e sonhava em suceder Henry Ford como CEO da empresa. Mas Ford tinha outros planos e, para grande raiva e assombro de Iacocca, finalmente o obrigou a sair. É interessante notar que Iacocca ficou chocado e nutriu uma ira duradoura contra Henry Ford. Afinal, ele vira Ford despedir executivos graduados e ele próprio, Iacocca, também despedira muitos deles. Conhecia o jogo das grandes corporações. Mesmo assim, o seu mindset fixo lhe tolhia a visão. Sempre conservei a ideia de que eu era diferente, que de alguma forma eu era mais inteligente ou eu tinha mais sorte do que o resto. Nunca pensei que aquilo fosse acontecer comigo. A crença de sua aparente superioridade o cegara. Revelou-se então o outro lado do mindset fixo. Ficou pensando se Henry Ford descobrira alguma deficiência nele. Talvez não fosse realmente superior e por isso não podia pedir para sair. Anos mais tarde, sua segunda mulher lhe disse que se conformasse. Você não imagina o favor que Henry Ford lhe fez. Ser despedido por Ford levou você à grandeza. Você está mais rico, mais famoso e mais influente por causa de Henry Ford. Agradeça a ele. Poucos anos depois, ele se divorciou dessa esposa. Assim, o rei, que o definira como competente e valioso, agora o rejeitava por ter falhas. Com energia feroz, Iacocca lançou-se na imensa tarefa de salvar as aparências e junto com elas a Chrysler Motors. A Chrysler, que já tinha sido uma próspera rival da Ford, estava às portas da morte, mas Iacocca, como um novo CEO, tratou rapidamente de contratar as pessoas certas, lançar novos modelos e agir junto ao governo para obter empréstimos salvadores. Poucos anos depois de sua saída humilhante da Ford, conseguiu escrever uma autobiografia triunfante e nela declarar: hoje eu sou um herói. Que ego, né, gente? Em pouco tempo, entretanto, a Chrysler estava novamente em dificuldades. O mindset fixo de Iacocca não descansava. Ele precisava provar a sua grandeza, a si mesmo, a Ford e ao mundo, sempre mais e mais.
Passava horas em que deveria estar trabalhando para a empresa, fazendo coisas que promoveriam a sua imagem, e gastou o dinheiro da empresa em coisas que impressionariam Wall Street e aumentariam o valor das ações da Chrysler. Mas fez isso em vez de investir em novos projetos de automóveis ou em aperfeiçoamentos industriais que manteriam a empresa rentável a longo prazo. Também se preocupava com a história, com a maneira pela qual seria julgado e lembrado, mas não direcionava essa preocupação para procurar desenvolver a empresa. Muito pelo contrário. Segundo um de seus biógrafos, preocupava-se com a possibilidade de que os seus subordinados obtivessem crédito por novos projetos bem-sucedidos e por isso hesitava em aprovar os novos projetos. Quando a Chrysler começou a ter problemas, ele receou que os seus subordinados fossem considerados os novos salvadores e tratou de se livrar deles. Temia ser apagado da história da Chrysler e, por isso, aferrou-se desesperadamente ao cargo até muito tempo depois de já ter perdido a eficácia. E a Coca teve uma oportunidade de ouro para fazer diferença, deixar um importante legado. A indústria norte-americana de automóveis enfrentava o maior desafio de todos os tempos. Os carros japoneses importados conquistavam o mercado do país. Era simples, tinham melhor aparência e funcionavam melhor. Os funcionários de Iacocca haviam estudado detalhadamente a Honda e fizeram excelentes sugestões a ele. Mas, em vez de aceitar o desafio e produzir automóveis melhores, Iacocca, atolado em seu mindset fixo, respondia com críticas e desculpas. Passou à ofensiva, proferindo raivosos comentários contra os japoneses e exigindo que o governo norte-americano impusesse tarifas e cotas que os detivessem. Num editorial contra Iacocca, o New York Times advertiu: a solução está em fabricar carros melhores neste país e não em justificativas coléricas contra o Japão. Iacocca tampouco se firmava como líder de seus operários. Na verdade, ele se encolhia, passando a ser o tirano isolado, mesquinho e punitivo que acusara Henry Ford de ser. Não apenas despedia os que criticavam, mas pouco fazia para recompensar aqueles que tanto se sacrificaram para salvar a empresa. Mesmo quando estava obtendo lucros, não parecia ter muito interesse em compartilhá-los com eles. Os salários continuaram baixos e as condições de trabalho precárias. No entanto, quando a Chrysler entrou novamente em crise, ele manteve o seu estilo opulento de vida. Gastou $2 milhões para reformar a suíte da empresa no Waldorf, em Nova York. Finalmente, enquanto ainda havia tempo para salvar a Chrysler, a diretoria encontrou uma forma de facilitar a sua saída. Deram-lhe uma vultosa aposentadoria, encheram-no de opções para a compra de ações e mantiveram muitos de seus privilégios de executivo. Mas ele ficou fora de si de tanta raiva, em especial porque o seu sucessor aparentemente geria bem a companhia. Assim, procurando recuperar o trono, juntou-se a uma tentativa hostil de apropriação que punha em risco o futuro da Chrysler. Não deu certo, mas confirmou-se a suspeita de que ele colocava o seu ego à frente do bem-estar da empresa. E a Coca vivia no mindset fixo. Embora tivesse começado amando a indústria automobilística e tendo ideias originais, a necessidade de provar a sua superioridade passou a dominar o seu prazer e a sua criatividade, acabando por anulá-los. À medida que o tempo passava e ele reagia cada vez menos aos desafios apresentados pelos competidores, recorreu às armas principais do mindset fixo: culpar os outros, encontrar justificativas e afastar críticos e rivais.
E, como frequentemente acontece no mindset fixo, por causa de todas essas coisas, Iacocca perdeu o reconhecimento que tanto ambicionava. Quando os estudantes são reprovados ou os atletas perdem jogos, compreendem que pisaram na bola. Mas o poder dos CEOs lhes permite criar um mundo que funciona noite e dia para satisfazer a sua necessidade de reconhecimento. Permite que se cerquem unicamente das boas notícias sobre o seu desempenho e sobre o sucesso da empresa, sem se importarem com os sinais de perigo. Isso, como sabemos, é a doença do CEO e um dos riscos do mindset fixo. Andei pensando ultimamente se Iacocca se recuperou da doença do CEO. Ele está arrecadando dinheiro e dando muito do seu dinheiro para pesquisas pioneiras sobre diabetes. Trabalha no desenvolvimento de veículos que respeitem o meio ambiente. É possível que, livre da tarefa de procurar se afirmar, agora ele esteja interessado nas coisas a que realmente ele dá valor. E nas coisas que realmente têm valor. Próximo subtítulo, Albert Dunlap. Sou um superastro. Deixa eu beber um golinho de água. Albert Dunlap salvou empresas moribundas, embora eu não esteja certa de que salvar seja a palavra mais adequada. Ele não as preparou para prosperar no futuro. Ergueu-as a um ponto em que podia vendê-las com lucro, despedindo, por exemplo, milhares de trabalhadores. E realmente ganhou dinheiro. Conseguiu 100 milhões de dólares ao reformar e vender a Scott Paper. 100 milhões por pouco mais de 1 ano e meio de trabalho. Se eu mereci isso, ele falando, é claro que sim. Eu sou um superastro em meu campo de atividade, assim como Michael Jordan no basquete e Bruce Springsteen no rock and roll. Iacocca ainda falava em dar importância ao trabalho de equipe, ao papel dos pequenos funcionários e outras coisas boas. Albert Dunlap nem sequer fingia. Se você é um homem de negócios, está nisso com um único objetivo: ganhar dinheiro. Ele conta com orgulho um incidente ocorrido numa reunião com funcionários da Scott Paper. Uma mulher se levantou e perguntou: agora que a empresa está se recuperando, podemos voltar a fazer doações? Ele respondeu: se você quiser dar do seu bolso, é problema seu e eu a incentivo a fazê-lo. Mas esta empresa existe para ganhar dinheiro. A resposta, em uma palavra, é não. Não estou aqui para dizer que o mundo dos negócios não trata de dinheiro. Mas mesmo assim eu quero perguntar, por que Dunlap se preocupava tanto com ele? Deixemos que ele mesmo responda. Ele diz: progredir no mundo se tornou para mim uma questão de amor próprio, como uma criança que procura provar que vale alguma coisa. Até hoje eu continuo a achar que eu tenho de me provar e voltar a me provar. E se ele precisa pôr-se à prova, ele precisa de uma medida. A satisfação dos empregados, a responsabilidade comunitária e as contribuições para a caridade não são boas medidas. Não podem ser reduzidas a um número que represente o valor que ele atribui a si mesmo, mas os lucros dos acionistas podem. Então, em suas próprias palavras, o termo mais ridículo que se ouve hoje em dia nas reuniões de diretoria é stakeholders. A palavra se refere aos empregados, à comunidade e a outras firmas, como fornecedores com as quais uma empresa trata. Ele diz: não se pode medir o sucesso por meio do interesse de um grande grupo de pessoas que de algum modo dependem da empresa, mas pode-se medir o sucesso por meio da forma pela qual esse grupo progride. O percurso de longa distância não despertava o interesse de Dunlap. A tarefa de realmente aprender tudo a respeito de uma empresa e encontrar modos de fazê-la crescer não lhe dava a sensação de ser um super-herói.
Eu acabava ficando entediado em todos os lugares onde eu estivesse. Em seu livro há um capítulo inteiro intitulado Como Impressionar os Analistas, mas não há nenhum que diga como se faz uma empresa funcionar. Em outras palavras, tudo se resume a Dunlap dando provas de sua genialidade. Em 1996, Dunlap assumiu o controle da Sunbeam. Em seu típico estilo o motosserra, ele fechou ou vendeu 2/3 das fábricas da Sunbeam e despediu metade dos 12 mil funcionários. Ironicamente, as ações da Sunbeam subiram tanto que isso acabou com seu plano de vender a empresa. Ela era cara demais para ser comprada. Agora ele tinha de administrar a firma. Agora ele tinha de fazer com que fosse rentável, ou pelo menos que parecesse rentável. Mas, em vez de consultar a sua equipe ou descobrir o que era possível fazer, ele inflou as receitas, despediu os que o questionavam e ocultou a situação cada vez mais difícil da empresa. Menos de 2 anos depois do estrelato autoproclamado em seu livro e 1 ano após uma revisão ainda mais autoelogiosa, Dunlap não resistiu e foi demitido. Quando saiu, a Sunbeam estava sendo investigada pela Comissão de Títulos e Valores e se esperava uma declaração de inadimplência técnica de um empréstimo bancário de US$ 1,7 bilhão. Dunlap nada entendeu sobre Michael Jordan e Bruce Springsteen. Esses superastros chegaram ao topo e lá permaneceram por muito tempo porque estavam sempre se autoanalisando, enfrentavam os desafios e continuavam a crescer. Al Dunlap se achava inerentemente superior e por isso preferiu não aprender o que poderia tê-lo ajudado a ter sucesso. O próximo subtítulo é Os Mais Inteligentes da Sala. Sim, parece que a história rumou inevitavelmente de Iacocca aos magnatas da década de 1990. E ninguém exemplifica isso melhor do que Kenneth Lay e Jeffrey Skilling, os chefões da Enron. A tão falada Enron, né? Pela nossa autora. Ken Lay, fundador da empresa, chairman e CEO, considerava-se um grande visionário. Segundo Bethany McLean e Peter Elkind, autores do livro Os Mais Inteligentes da Sala, Lay desprezava as pessoas que faziam a empresa funcionar. Tratava com desdém Rich Kinder, presidente da Enron, que arregaçava as mangas e tentava fazer com que a empresa atingisse suas metas. Kinder era quem tornava possível o estilo de vida principesco de Lay. Era também o único nas altas esferas da firma que constantemente perguntava se estavam enganando a si mesmos. Estaremos fumando nossa própria maconha? Estaremos bebendo nosso próprio uísque? Naturalmente, seus dias estavam contados. Mas, à sua maneira sensata e astuta, ao partir, ele conseguiu comprar o único ativo da Enron que tinha valor intrínseco, os dutos de energia, que a empresa via com desprezo. Na metade de 2003, a empresa de Kinder tinha um valor de mercado de 7 bilhões de dólares. Embora estivesse concentrado na visão que tinha de si mesmo e na maneira opulenta pela qual queria sustentá-la, Lay desejava ser considerado um homem bom e reflexivo, com uma doutrina de respeito e integridade. Mesmo quando a Enron alegremente consumia a vida de suas vítimas, ele escreveu para sua equipe: a rudeza, a insensibilidade e a arrogância não têm lugar aqui. Trabalhamos com clientes e possíveis clientes de maneira aberta, honesta e sincera. Assim como com Iacocca e outros, a percepção, em geral a percepção de Wall Street, era absolutamente importante. A realidade nem tanto. Junto à Lay estava Jeff Skilling, sucessor de Rich Kinder,
como presidente e chefe de operações e mais tarde CEO. Skilling não era apenas inteligente. Dele se dizia ser a pessoa mais inteligente que já conheci, de um brilho incandescente. No entanto, ele utilizava a capacidade mental não para aprender, mas para intimidar. Quando se achava mais inteligente do que os outros, o que acontecia quase sempre, tratava-os rudemente. Qualquer pessoa que discordasse dele simplesmente não era suficientemente inteligente para sacar. Um co-CEO com excelente habilidade gerencial foi chamado certa vez para ajudá-lo numa época difícil da vida de Skilling, mas este o tratou com desprezo. Ron não sacou, ele falava essa expressão. Quando analistas financeiros ou corretores de Wall Street procuraram pressionar Skilling para que fosse além de suas explicações ligeiras, ele os tratou como se fossem burros. Bem, isso é tão evidente. Como é que vocês não entendem? Na maioria das vezes, os homens de Wall Street, sempre preocupados com seus próprios intelectos, fingiam compreender. Na qualidade de gênio da empresa, Skilling tinha confiança absoluta em suas ideias. Considerava-as tão boas que achava que a Enron deveria proclamar lucros tão logo ele ou seus auxiliares tivessem as ideias que deveriam gerar esses lucros. Essa é uma extensão radical do mindset fixo. O meu gênio não apenas me define e me legitima, também define e legitima a empresa. É isso que cria valor. A minha genialidade é lucro. Uau! Na verdade, foi assim que a Enron passou a funcionar. Como relatam McLean e Elkind, a Enron registrou milhões de dólares de lucro em certo negócio, antes que este tivesse gerado um níquel sequer de receita. Claro que depois do ato de criação, ninguém se preocupava com o acompanhamento. Isso não era tarefa digna deles. Por isso, com bastante frequência, o lucro não acontecia. Se gênio e lucros eram a mesma coisa, não importava que, às vezes, executivos da Enron desperdiçassem milhões de dólares competindo uns com os outros. Como disse Amanda Martin, executiva da Enron, dar uma lição em um dos colegas era sinal de criatividade e grandeza. Skilling não apenas se considerava mais inteligente do que qualquer outra pessoa, mas também achava que tinha mais sorte, como o Iacocca. Segundo pessoas que o conheciam bem, achava-se capaz de derrotar as probabilidades. Por que ele se sentiria vulnerável? Ele nunca havia errado. Skilling ainda não admite que tenha ocorrido algo errado. O mundo simplesmente não sacou, como ele mesmo diz, né? A parte 2 do capítulo 5 termina aqui. Continua no próximo vídeo. Vamos pegar tudo isso que eu li para vocês agora e vamos transformar numa ferramenta. Vamos lá. Então, lembrando, né? A Carol começa essa parte do capítulo 5 com uma pergunta que é incômoda. O que ela pergunta? Por que tantas empresas continuam buscando CEOs míticos, carismáticos, quase heróicos, né? Se na prática os líderes mais eficazes costumam ser os discretos, os colaborativos e os líderes orientados ao crescimento. Ela faz essa pergunta no início do texto, né? E é ela mesma dá a resposta. A resposta está no ego, o ego das empresas, né? E aí ela começa a falar do Iacocca. A partir do Iacocca, criou-se uma cultura corporativa nos Estados Unidos, onde o CEO deixa de ser um construtor de sistemas e passa a ser o quê? Um personagem, um herói, um símbolo. E quando o líder precisa provar valor o tempo todo, ele não tem mais tempo para outra coisa. Então, ele deixa de aprender, ele deixa de ouvir.
E aí ele começa a sacrificar o futuro dessa empresa para poder proteger o quê? A própria imagem dele, né? Então ela vai falar ela vai falar que isso é um padrão do mindset fixo nos negócios, né? E aí ela vai explicando para deixar mais claro ainda o que é esse padrão mindset fixo nos negócios, né? É a crença de que algumas pessoas são naturalmente superiores que outras, sim, tipo, aceita que dói menos. A necessidade é constante de validação e de aplauso. O uso dos empregados, que aqui eles chamam de subordinados, eu odeio essa palavra, é como um combustível para o ego desses CEOs. E além, lógico, da recusa, né? Se recusam em reconhecer falhas, críticas e sinais de alerta. Qual é o resultado disso tudo? São empresas que podem até crescer rápido, mas elas colapsam mais rápido ainda. Bingo! E aí ela explica que o Iacocca salvou a Chrysler e depois ele colocou a Chrysler em risco para manter a sua imagem. Aí ela vai para o Dunlap, né? O Dunlap inflou as empresas, demitiu milhares, ganhou milhões e deixou tudo destroçado. Só sobraram destroços. Aí ela vai para o Lay e para o Skilling, da Enron, né? Que era o CEO e depois o presidente que virou CEO. Esses dois confundiram genialidade com lucro e criaram um dos maiores escândalos corporativos da história das empresas nos Estados Unidos, né? Então, eu consigo perceber daí que a autora, ela estipula um ponto central desse texto, que é muito poderoso, né? Qual é, para mim, o ponto central é que o mindset fixo, ele não destrói apenas indivíduos. Ele cria culturas inteiras baseadas em medo, em aparência e em negação da realidade, né? E aí cria esses líderes que destroem as próprias empresas, né? Então, vamos fazer um comparativo dos líderes, os líderes de mindset fixo e os líderes de mindset de crescimento. Os de mindset fixo, eles se cercam apenas de boas notícias, eles punem quem vai questioná-los, eles confundem inteligência com superioridade e eles preferem parecer brilhantes a realmente construir uma coisa sólida e brilhante. Eles preferem parecer, né? Já o mindset de crescimento faz o oposto. Qual é esse oposto? Valoriza um aprendizado que é contínuo, cria sistemas que vão sobreviver ao ego das pessoas, desenvolvem as pessoas em vez de usar as pessoas, bingo, e colocam propósitos, né, acima da própria vaidade. E aí agora, então, já que você já tem em mente esse comparativo, eu te pergunto, você que é líder de algo, você lidera para crescer o que você está liderando ou lidera para apenas provar o seu valor, de que você é o maior? Você busca resultados que são sustentáveis ou você busca um reconhecimento imediato? Você cria ambientes onde as pessoas aprendem, inclusive você, ou você cria ambientes onde as pessoas têm medo de errar? Aí elas nem fazem por medo de errar. E aí é que eu quero te falar uma coisa importante. Essas perguntas não valem só para CEOs. Elas valem para quem lidera qualquer equipe, para quem lidera um negócio digital, para quem lidera uma família e para quem lidera a própria vida. É por isso que serve para você sim, tá? E é exatamente aqui que entra o livro Mente de Ouro. Porque a prosperidade, ela não nasce de um ego inflado, ela nasce de uma mentalidade que consegue ser treinada. E no meu livro Mente de Ouro, eu ensino a você como sair desse padrão, que é de escassez, que é de comparação, que é de necessidade de validação, e construir uma mentalidade que é de crescimento,
que é de liderança e que é de prosperidade, mas uma prosperidade que é sustentável, não é uma bolha, né, que vai estourar. Ele é um manual prático, tá? Porque ele transforma uma pobreza que é mental em uma riqueza que é consciente. E essa riqueza, ela pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser espiritual, pode ser estratégica para qualquer coisa que você quiser. Ele ainda traz um bônus, que é o cofre dourado da prosperidade, que traz os exercícios práticos e diários, curtos, para você conseguir, à medida que fizer, ir criando essa mentalidade, tá? O link vai ficar na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Ficarei extremamente lisonjeada quem acessar. Agora eu vou fazer uma pergunta e essa pergunta eu preciso da resposta dela nos comentários, porque ao escrever essa resposta vocês pensam, vocês refletem, tá? Em qual área da sua vida você percebe que o seu ego tem atrapalhado mais do que ajudado? Eu não sei, na verdade, em qual área que o ego pode ajudar, mas vamos pensar numa área que ele atrapalha mais do que ajuda. E escreve aí pra mim, mas sejam sinceros, né? Ok? Vocês estão no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui, liderança não é sobre ser o mais inteligente da sala, ok? Aqui é sobre você criar uma sala onde todos possam crescer, né? Porque o ego, ele quer um aplauso imediato, mas o crescimento, ele constrói um legado que fica para sempre, mas essa construção, ela é silenciosa. Por isso que muitas vezes as pessoas não querem, né, passar pelo processo. Os líderes de mindset fixo, eles querem provar quem eles são. Os líderes de mindset de crescimento, eles querem descobrir quem eles ainda podem se tornar. Olha que legal, né? Empresas quebram quando quem lidera é o ego. E essas mesmas empresas, elas prosperam quando a mente resolve aprender. Ok? Então, como eu sempre digo no final do vídeo, o resultado que você ainda não tem, com certeza está atrás daquela página que você ainda não leu. E é para isso que eu estou aqui, para ler essa página para você, ler essa página com você e por você. Então, eu peço que você já se inscreva no Clube da Mente de Ouro, que você continue comigo, porque no próximo vídeo a gente vai continuar nesse capítulo e a gente vai mergulhar mais ainda numa colisão, onde dois gênios vão se, eu diria, confrontar e vão colidir, vai ser a colisão de dois gênios, ok? Um beijo grande no coração de vocês.